Bom, nós vamos tratar agora a respeito das diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos e idosos. Com a transformação política, econômica, social e cultural da sociedade, houve também a necessidade de reformular, de remodelar o modelo de ensino-aprendizagem para essa categoria. Quando, no ano de 2003 a 2005, intensificou o debate a respeito dessa matéria. No estado do Paraná, coordenado pelo Núcleo Regional de Educação, houve diversos seminários a respeito dessa matéria, com participação de diretores, educandos, educadores, equipe administrativa, equipe pedagógica, para formular, né, como seria um modelo mais adequado para o ensino-aprendizagem dessa categoria. O que seriam então essas diretrizes curriculares? Essas diretrizes curriculares são um conjunto de ações que orientam e organizam o currículo, a forma, né, do ensino-aprendizagem para essa categoria. Vejamos agora um breve histórico a respeito da evolução histórica da educação de jovens e adultos. A história da educação de jovens e adultos, ou EJA, foi um marco muito importante na história e os avanços da educação. Desde a colonização portuguesa, sentia-se a necessidade de ter um maior número de jovens e adultos alfabetizados, por interesses sociais e políticos. Durante quase 4 séculos, a população dominante alfabetizada eram de pessoas brancas, cristãs e do sexo masculino. Dados do Censo Nacional de 1890 comprovam que 85,21% da população total brasileira naquela época eram de pessoas iletradas e apenas 14,79% dominavam saber ler e escrever. Após um longo período de transição, quando a Lei Saraiva de 1882 foi incorporada à Constituição Federal de 1891, que impediu o voto de pessoas que não eram alfabetizadas, as pessoas iletradas. O interesse social político começou a efetivar com mais penhor um projeto de alfabetização de jovens e adultos para atender os interesses políticos das elites. Um início bem caótico, até tudo se ajeitar. Em 1925, pela reforma João Alves, surgiu o ensino noturno para jovens e adultos. Dessa forma, atendia melhor o público-alvo. A maior parte do público necessitava trabalhar durante o dia, sobrando somente à noite para a dedicação ao ensino. Caros colegas, hoje venho falar um pouco da educação de jovens e adultos no Brasil. Como a gente sabe, a educação de jovens e adultos no Brasil é formada por pessoas que não tiveram acesso à educação no devido tempo. Sendo assim, a educação de jovens e adultos precisa ser regida por diretrizes diferentes, que garantam que aqueles adultos, que aquelas pessoas que vão estudar, tenham direito a uma educação diferenciada, seguindo as suas culturas sociais, de forma que eles aprendam e consigam absorver alguma informação que seja útil para o seu futuro. Sendo assim, eles têm que ser formados socialmente. Eles têm que ter atividades diferenciadas e têm que fazer de um jeito que eles consigam usar essas informações no futuro. Informações que garantam a eles trabalhos melhores e condições melhores de vida. Às vezes, alguns não têm alfabetização. Bom, eu vou falar sobre o perfil dos educandos na educação de jovens e adultos. Na maioria dos casos, é de 15 a 18 anos, são adolescentes que já têm um histórico de rebeldia, de falta, de reprovação, que são transferidos por turno noturno, né? Também, esses adolescentes, na maioria dos casos, eles já reprovaram muitas vezes. Eles faltam muito, tem um histórico de muitos problemas para ser transferido para de noite, né? Já atingiram a idade que pode ser transferido para de noite. Também tem nossos adultos que, na maioria dos casos, volta a estudar porque não teve chance de concluir o ensino médio, por motivos pessoais, por motivo de falta até de chegar na escola, né? Que a maioria, tem muitos que moram na zona rural
E outra coisa, a maioria começaram a trabalhar muito cedo, então não teve oportunidade de estudar. Aí agora vem procurar no EJA fazer concluir os estudos para ter uma vida melhor, um serviço melhor, fazer uma faculdade. Também no perfil do educandos dos jovens e adultos, a gente também tem os idosos, que são pessoas que, na maioria dos casos também, eles nem sabem ler, nem escrever, né? Aí vai atrás, já na idade, assim, avançada, porque já trabalharam, já criaram seus filhos, aí tenta ir atrás para ver se aprende a ler, a escrever, e também tem tem muitas crianças especiais também, né? Que vai pro EJA também. A maioria, poucos, mas vão pro EJA à noite, pessoas especiais, né? Esse é o perfil do educandos nos jovens, na educação de jovens adultos, né? Que são nossos adolescentes, nossos adultos e nossos idosos e pessoas especiais. Esse é o perfil de cada um que eu quis comentar aí. Hoje irei falar sobre os eixos articuladores do currículo do EJA. Os eixos cultura, trabalho e tempo foram definidos como processo de seleção da cultura e do perfil do aluno do EJA. Para isso, foram definidos os principais termos. Cultura. Todo currículo deve guardar estreita relação com a cultura a qual está inserido. Dessa forma, são selecionados conteúdos representativos de tal cultura, de maneira que se priorize alguns em detrimento de outros. Trabalho. Trabalho é um dos objetivos do EJA, porém deve perpassar as demandas do mercado, priorizando um ser social. Tempo. Compreende 3 dimensões. O tempo físico, organizando dia letivo, hora-aula. O tempo vivido, refere-se aos tempos de aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno, e o tempo pedagógico, que é o tempo que a organização escolar destina para aprendizado e socialização do conhecimento. É importante salientar que, para o currículo significativo, a organização dos espaços, dos tempos escolares e da ação pedagógica deve ser resultado da reflexão entre educandos e educadores. Hoje vou falar sobre as orientações metodológicas da EJA. A proposta metodológica das práticas pedagógicas da EJA deve considerar os 3 eixos articuladores propostos para as diretrizes curriculares, que são eles: cultura, trabalho e tempo. Para garantir um bom aprendizado e aproveitamento das aulas, o educador deve priorizar as experiências de vida de cada aluno, mantendo o foco na diversidade cultural, nas experiências de trabalho buscado para se adaptar às necessidades de sobrevivência, e no tempo, que enfoca o processo de formação e autoconhecimento de cada educando, auxiliando assim na transposição do conhecimento de vida para o conhecimento letrado. No que diz respeito à avaliação, a história da educação no Brasil mostra um quadro em que muitos são excluídos, desistem pelo modo avaliativo que vem até hoje, que veio dos jesuítas no século XVI e XVII. E a gente não pode esquecer da principal função social do EJA, que é formação da cidadania, né? E com isso é preciso repensar o modo avaliativo atual, porque com ele tem que pensar a sintonia entre aluno e professor, porque muitos pensam que se mudar o modo de avaliação, o quadro avaliativo, o professor pode perder a autonomia, perder a autoridade, e não é bem assim.